Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia de muita exultação, de muita glorificação ao nome do Senhor. Nós estamos, assim, saudosos, porque hoje, o primeiro domingo do mês, seria o domingo em que nós estaríamos reunidos para a Santa Ceia. E nós celebramos a Deus, celebramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E o que nós precisamos fazer? É estarmos separados com Deus, né? Não separados por causa da pandemia ou por causa das circunstâncias, mas separados de forma espiritual, separados com Deus, né? Hoje nós vamos meditar no trecho de Romanos, capítulo 12, é um trecho conhecido, é um texto que diz, né, para nós uma necessidade que Paulo ele apela ao coração dos romanos, né? E ele diz assim lá em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos, queridos, num tempo em que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida e nós muitas vezes ficamos atônitos, perplexos diante de certas coisas, e nós sabemos que diante de tudo isso nós precisamos, né, estar de certa forma conectados com Deus. Nós precisamos estar orientados pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar guardados no Senhor para que nós possamos ter uma continuidade dessa vida que temos de forma tranquila, de forma resguardada, e termos na salvação, na vida eterna com Deus, a garantia, né, de podermos estar nas bodas do Cordeiro. Esse versículo que nós lemos aqui de Paulo aos Romanos, eu gostaria de explorar com um pouquinho mais, né, de detalhes esse texto. Eu creio que às vezes nós ficamos além do que seria necessário para saber de Deus. O maior problema que eu vejo hoje que os cristãos enfrentam na vivência da fé, ela pode ser sintetizado numa pergunta, né? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes, nós temos muitas dificuldades de conciliar a nossa vida física com a vida espiritual. Realmente não há, né, uma concordância, né, com a vida física e a vida espiritual, a não ser que nós submetamos a nossa vida física à soberania do Espírito. É só dessa forma, né? Tanto é que Paulo diz que nós devemos transformar a nossa mente. Nós precisamos, para concordarmos com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, nós precisamos ter transformação de mente. Então, não haverá um dia em nossas vidas que nós não tenhamos que enfrentar esse tipo de problema, esse conflito, né? A Bíblia fala que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Por quê? Porque já que estamos permanentemente tomando decisões, fazendo escolhas, nós precisamos nos fazer uma pergunta fundamental. Será que essas escolhas, essas decisões estão de acordo com a vontade de Deus? Então é possível que no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas atividades, no nosso corre-corre, né, essa expressão vontade de Deus tenha se tornado uma frase feita, né? Uma frase, um chavão. É possível que muitas vezes nós dizemos assim, se Deus quiser, ou se for da vontade de Deus, parece que isso é automático, né? Mas nem sequer nós estamos pensando em submeter aquilo que está proposto, ou aquilo que nós estamos propondo, submeter à vontade de Deus. É apenas uma expressão formal, como bom dia, boa tarde, né? Às vezes nós falamos, né, se Deus quiser, que Deus abençoe, né? Então nós seres humanos, nós temos essa capacidade, né,
de nos realizarmos ou de nos conformarmos apenas com o discurso, apenas com a palavra, né? Com as coisas externas, com as coisas que ouvimos. Nós temos essa tendência, nós temos essa inclinação, né? Então, por causa disso, eu posso fazer uma análise e classificar esse aspecto da nossa vida. Às vezes, usualmente, nós colocamos até a vontade de Deus como algo inexistente, mesmo nós cristãos, né? Ou seja, nós às vezes nem consultamos a Deus para coisa alguma, né? E quando nós olhamos a Bíblia, no livro de Tiago, né, nós vamos ver que as pessoas, elas planejam as suas vidas e sequer pensam em Deus. Então, Tiago, quando nós olhamos as cartas de Tiago, nós vamos ver aqui Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Tiago, ele exprime bem essa situação quando ele fala assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. E aí no verso 14 ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o que eu entendo aqui, irmãos? É que Deus e sua vontade, muitas vezes na vida do homem, e até mesmo na vida do cristão, ela é subjetiva, ela é simplesmente teórica, né? Entendemos muitas vezes, o homem de forma genérica entende muitas vezes que Deus é apenas para ser louvado uma vez por semana, para ser lembrado, né, nos domingos somente, né? Mas nunca se lembra de Deus para ser consultado como uma pessoa, como você conversa com um amigo, com um irmão, né? Às vezes até eu, por exemplo, já tive negócios, então eu consultava muito outros amigos, outros empresários, perguntando sobre investimentos e perguntando sobre produtividade. Deus, ele de alguma maneira, ele também deseja participar até mesmo desses empenhos da nossa vida, né? Tem outras pessoas que pensam que Deus é apenas para ser celebrado, nunca obedecido, né? A vontade dele não prevalece. Então Deus, na verdade, não tem nada a ver com a vida de muitas pessoas, né? E isso decorre, na medida em que nós vamos aprendendo, isso decorre de uma vida que eu diria secularizada, de uma vida atrelada às coisas materiais. Então há um valor, né? Todas as coisas têm valores, sejam eles positivos ou negativos. Então, na secularização, há um valor, né? Um valor negativo, uma vez que Deus, ele nos fez inteligentes e independentes. Isso nos leva, muitas vezes, a dar valores negativos, que sejam negativos, né? Ao final, a coisas que não nos fazem nos aproximar de Deus e não nos abençoam. A Bíblia diz que do coração do homem procedem todas as saídas da vida que lhe parecem caminhos de vida, né? Mas no final lhe conduz à morte. Somente do coração de Deus procedem os caminhos de vida eterna. Então nós vemos o homem com inteligência, nós vemos o homem com capacidade, e isso leva esse homem, pela deformação que teve pelo pecado, a querer uma independência, a querer agir de forma independente. Às vezes tem um hino que nós cantamos, Quero Ser Como Criança, e diz, né, às vezes pela vontade de crescer torno-me independente. Nós nos tornamos independentes e isso vai culminar acertadamente numa certa soberba, né? Foi o que aconteceu por ocasião do homem quando tentou construir a Torre de Babel, né? Aquela soberba em que ele achou que poderia, né? Nós achamos que podemos, achamos que em qualquer circunstância nós temos a solução. Então Tiago usa essas palavras duras para descrever esse tipo de atitude, né? Quando nós olhamos para essa palavra, né, nós vamos ver no verso 16, Tiago 4,16, diz assim: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então elas fazem, né, com que nós nos esqueçamos daquilo que também nós somos, né, uma fumacinha,
que não resiste ao vento, por mais suave que seja, né? Mas apesar disso, insistimos, né, em viver como se não tivesse, como se Deus não tivesse vontade, como se Deus não tivesse propósito, como se Deus não tivesse, vamos dizer assim, existindo, né, em todos os aspectos da nossa vida. Um Deus que não tem vontade, na verdade, não é um Deus, né? Agora, a recíproca de se considerar a vontade de Deus como algo pré-existente também ocorre. Há pessoas que estão sempre buscando, perguntando a Deus, né? Querendo saber, até mesmo consultando a Deus, nem por uma questão de saber a vontade de Deus, mas usando Deus como um mago, como uma bola de cristal, né? Isso também não é certo, isso também não é correto, porque nós vemos isso lá quando os discípulos inquiriram a Jesus a respeito de quando seria o final dos tempos, e Jesus responde: não cabe a mim, não cabe a vocês, somente ao nosso Pai, ao meu Pai que está nos céus, né? Então há os que consideram existir também uma vontade pré-determinada de Deus para tudo. Eu entendo que esta visão, né, ela também é secularizada, ou seja, ela também é atrelada à materialidade, com a diferença que esse tipo, né, de pensamento gera em nós mais ansiedade, né, mais aquela angústia interior. Então, quando não se consegue descobrir a verdade sobre o futuro, descobrir a verdade sobre certas coisas, né, que nós consideramos importantes, né, fazendo com que, ou tentando fazer com que essa vontade de Deus seja pré-estabelecida, nós vamos realmente enfrentar e experimentar um nível de vida interior muito tribulado. Existe o pensamento de que tudo que acontece na vida de uma pessoa foi previamente estabelecida por Deus, né? Também não é o correto, porque isso se choca com o livre-arbítrio. Deus, na verdade, ele tem vontade, né? Nós sabemos que Deus tem propósito na vida de cada um, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, né? Nós sabemos que no coração de Deus existe um desejo, né, de que todos em todos os lugares se arrependam. Nós sabemos que Deus tem um desejo de que todos em todos os lugares, depois de arrependidos, se salvem, recebam seu Filho, a justificação. Então Deus tem esse desejo, mas nunca predestinará o curso da nossa vida de uma pessoa ou de qualquer um que seja, vamos dizer assim, no mínimo temente a Deus, né? Deus nunca vai predestinar. Quando nós lemos lá em Romanos, nós estudamos de manhã na escola bíblica dominical, nós vimos ali aquele texto que fala, né, os que dantes conheceu também os predestinou. É outro tipo de predestinação, é uma predestinação vamos dizer assim, de futuro, é uma predestinação de encaixe, de se encaixar dentro daquele propósito maior de Deus para nos levar aquele texto lá do profeta quando ele diz, né, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de vos fazer bem, né? Então a predestinação de Deus aqui não é uma predestinação de vida no sentido do que vai acontecer já predeterminado, não, é uma predestinação do seu amor, é uma predestinação do seu desejo de nos receber e de nos considerar como elementos, como pessoas que estão dentro desse propósito dele, né? Deus, ele tem desejos, ele tem vontades, mas ele não impõe os seus desejos e as suas vontades, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Agora, ele nos aconselha, quando nós olhamos lá no livro de Deuteronômio, né, nós vamos ver no capítulo 30, no verso 15 e 16, nós vamos ver escrito assim: vê que proponho hoje a vida e a morte, o bem e o mal, né? Então ele propõe, ele faz uma proposta, né? E ele continua dizendo assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la, né? Então Deus ele nos aconselha, Deus ele nos mostra, né,
como dizer assim, uma forma de nós alcançarmos plenitude nas coisas que nós queremos fazer, nas coisas que nós queremos realizar, né? Nas bem-aventuranças prometidas em toda a sua palavra, né? Então, nós vemos isso de uma forma muito clara nesse texto. Muitas vezes, né, nós fazemos, muitos jovens perguntam, né, querem saber com quem deve casar, como é que vai ser e tal. Então Deus, ele não revela futuro, mas ele revela, ele nos dá, ele nos mostra o caminho, ele nos faz conselhos, né? Ele nos dá aquilo que nós precisamos usar para termos, vamos dizer assim, sucesso, para sermos pessoas bem-aventuradas. Então, dentro desse raciocínio, nós vemos também aqueles que entendem, que consideram a vontade de Deus como uma fantasia. Há cristãos que querem fazer coincidir a vontade de Deus com seus próprios desejos, né? Não há propriamente assim o estabelecimento da vontade de Deus, ou seja, se torna um sinônimo, né, para o desejo humano. Ou seja, nós tentamos moldar muitas vezes, quando eu falo nós, eu estou generalizando, nós tentamos moldar muitas vezes os interesses, aquilo que nos atrai ou aquilo que nós queremos realizar com a vontade de Deus, né? Dizendo, a Deus sabe, a Deus conhece, Deus sabe do meu coração, né? Claro que Deus sabe, mas muitas vezes isso que Ele sabe do nosso coração não é a vontade dEle, né? É a nossa vontade tentando fazer da vontade dEle uma fantasia, né? E a pessoa vai tocando a sua vida e tudo o que acontecer, né, por essa pessoa tomado como uma expressão da vontade de Deus, né? Ou seja, Ele está no controle de tudo, né? Ele sabe das coisas que eu estou fazendo e a minha intenção, Deus sabe, mas muitas vezes não é a vontade dele, né? Agora, realmente Deus, Ele tem um controle, tudo está debaixo do seu domínio. Quando nós olhamos, né, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver que ali está escrito que até mesmo os cabelos da nossa cabeça, né, eles estão contados. É uma questão de soberania, de poder, mas não de vontade, né? Agora, o mais grave é o pensamento dos que acham não existir a vontade de Deus. Isso é terrível, tremendo. E então, irmãos, aí existem muitas explicações para a vontade de Deus, né? Nós sabemos que o inimigo, ele até usa a palavra de Deus para deturpar a mente, para confundir a mente, né, humana. Nós vimos lá na tentação de Jesus no deserto, quando Satanás tenta Jesus, Satanás ele usa a palavra, né, para tentar ao Jesus homem, né? Naquele momento Jesus era homem, extremamente homem, né? Sua mente, seu corpo, sua alma era homem, né? E Satanás, ele fala, está escrito, né? Aos seus anjos dará ordem para que teu pé não tropece pedra alguma, né? E tal. Então nós vemos que esse atendimento, muitas vezes, até mesmo da palavra de Deus, é uma emolduração, né, que o homem faz, que às vezes o ser humano faz para poder adequar à vontade de Deus. Então, seria assim como desejo, né, de que tudo que nós estamos fazendo está segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que, na verdade, o desejo, né, básico de Deus, fundamental, é que nós também cooperemos com Ele, né? Deus, Ele quer cooperar conosco e quer que nós cooperemos com Ele. Aí sim eu creio que esta visão é que nós precisamos ter. A vontade de Deus para nós é algo que Ele deseja fazer com a nossa cooperação. Deus não quer impor o seu desejo, mas Ele quer que nós cooperemos com Ele, nós sejamos cooperadores, né, do Senhor, para o nosso próprio bem, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus filhos, para o bem da sua família, para o seu bem pessoal. Então, queridos, esse é o sentido da vontade de Deus. Essa é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós através da sua presença no nosso coração e executar através de nós. Deus, Ele quer que nós conheçamos a sua vontade
para que nós, em cooperação com o Espírito e o Espírito também cooperando conosco, alcancemos, né, o melhor resultado, a plenitude de todas as coisas. Eu falei na mensagem passada, agora não lembro se foi no domingo passado, mas acho que foi na Escola Bíblica Dominical. Eu falei lá no texto que está em Romanos capítulo 8, no verso 29, quando nós estávamos meditando, ele diz assim: porquanto aos que antes predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu acho que esse é o maior desejo de Deus, né? Ele que nós sejamos, como diz aí, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O maior desejo de Deus é que nós tenhamos a imagem do Deus Altíssimo, a imagem do seu Filho, do nosso Senhor, né? Então, quando nós entendemos essa mensagem da vontade de Deus assim, nós vamos perceber que nós vamos ter paz interior e ficarmos menos ansiosos pelas coisas da vida, pelas situações que nos envolvem, né? E vamos ficar também mais tranquilos com relação aos mistérios que nos envolvem, porque sobre as nossas cabeças, à nossa volta, existem muitos mistérios não revelados. Eu sempre digo daquela palavra filosófica que diz que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a mente humana possa imaginar. Então existem pessoas que se conturbam com todas as coisas, né? E não percebem que há um desejo do coração de Deus, que nós tenhamos essa paz interior, que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. E ao mesmo tempo que isso, de certa forma, vem ao nosso coração, dentro desse contexto aí que nós estamos falando, nós vamos ser mais compromissados também. Nós vamos estar mais ligados em espírito, colocar nossas vidas mais em sintonia com os propósitos de Deus. Eu posso orientar esse pensamento, né, relacionando a vontade de Deus à sua soberania, né? Nós vamos ver que os nossos atos, eles devem estar submetidos sempre à vontade de Deus. Aliás, mesmo que nós não reconheçamos nossa vontade, né, ou a vontade de Deus, nós vamos ver que tudo para nós, nesse momento em que estamos na Terra, caminhando nessa Terra, passa a ser, de certa forma, limitado. Nós temos limites, nós temos incompetências, nós temos incapacidades, então nós precisamos olhar as condicionantes de Deus para que nós possamos ultrapassar essas coisas, né? E nós vamos ver que nós pomos, nós queremos, né? E Deus dispõe. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então nós não podemos, coisa alguma, Jesus ele falou em determinado momento: sem mim nada podeis fazer. Então é Deus que comanda a história, tanto a história geral, a história do mundo, quanto a nossa história particular, né? Ele, de certa forma, ele mantém sobre o mundo, sobre a terra, sobre os homens, sobre todas as coisas, sobre as criaturas, sobre os seres criados, ele mantém o controle, ele mantém a soberania, mas ele nos dá a oportunidade de nós decidirmos, de nós optarmos. O fato dele comandar a história significa, vamos dizer melhor, não significa que ele tenha um plano programado, né, que ele tenha um plano traçado para cada um, né? Nós sabemos que a Bíblia fala das coisas futuras, na escatologia, fala dos eventos que virão, do anticristo, dos falsos profetas, né? Fala da sua igreja, do arrebatamento. São coisas que ele fala a respeito do futuro, mas são coisas que fazem parte de um desejo do coração dele, de uma vamos dizer assim, de um cronograma, se é que eu posso dizer assim, não de forma, vamos dizer, a querer controlar ou a querer intimidar, né, as pessoas para isso. Ele simplesmente revela, são revelações de Deus para o coração daqueles que creem, né? Aliás, Apocalipse
o livro de revelações, né? A escatologia é um livro de revelações. Então, Deus tem propósito de fazer em nós a imagem de Cristo. Por quê? Porque, como diz Efésios capítulo 1, para nós sermos como para o louvor da sua glória. Deus deseja que todos nós sejamos o louvor da sua glória. Em outros termos, a soberania de Deus, de onde deriva a sua vontade, não é uma tirania sobre nós. Deus não é um Deus tirano. Ele coloca a sua vontade e o homem decide o que fazer, aceitar ou rebelar-se, né? Jesus ele fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato aquele que abrir, né? Ele não arromba, ele não adentra, né? Então Deus não pensou de uma forma, vamos dizer assim, arbitrária. Eu vou criar o mundo, vou criar a terra, depois eu sei que essa terra vai ficar sem forma e vazia, eu vou criar o homem, depois eu sei que esse homem vai pecar, vai cair, vou fazer uma mulher para esse homem, depois eu vou mandar o diabo tentar esse casal. Enfim, Deus não faz essas coisas, né? Deus pensaria e agiria, se ele agisse assim, ele pensaria e agiria como um ser humano, né? Como se fizesse um planejamento assim meio obscuro, né? Então, como ele não é, né? Ele permite que nós disponhamos aquilo que ele criou, aquilo que ele pôs, né? Então é por isso que acontecem muitas coisas com o ser humano, muitas coisas conosco, nas diversas áreas da nossa vida, nos relacionamentos de casais, nos relacionamentos de pais e filhos, nos relacionamentos entre homens, né? Todas as nossas obras, né? Nunca são em si manifestações da vontade de Deus, infelizmente, né? Aqui está um dos maiores problemas, né? Nós queremos que Deus haja até mesmo contra a liberdade de outras pessoas. Às vezes nós queremos impor a Deus, ou melhor, nós criamos situações e depois queremos trazer Deus para o meio das situações que criamos, né? Nós queremos ser respeitados, queremos ser obedecidos, queremos que as pessoas considerem os nossos pensamentos, as nossas posições a despeito da vontade de Deus, com desrespeito à vontade de Deus, né? Então a miséria, a praga, a peste não é um flagrante da vontade de Deus. Antes é uma expressão de rebeldia do homem ao propósito de Deus, né? Quando a palavra de Deus, que nós vimos lá em Deuteronômio, né? Deus nos propõe a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Nós vemos que grande parte das pessoas tem escolhido o caminho inverso, o caminho contrário, né? Então a doença, a privação da liberdade não são, na verdade, demonstração da soberania de Deus. Antes são consequências. Essas coisas são consequências de não se buscar a Deus e experimentar a vontade dele, né? Agora, Deus nos prova, Deus nos testa, Deus nos coloca diante de decisões, né? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 8 que Ele nos provou, que Ele nos levou a um deserto de 40 anos, né? Para ver o que estava no coração. Deus ele nos prova, porque é muito bom, né? Quando nós olhamos para os nossos filhos, né? E colocamos às vezes os nossos filhos em questionamentos, esperando uma resposta positiva, e eles nos dão uma resposta positiva, nós ficamos alegres. Deus também fica alegre quando vê o seu filho, quando vê aqueles que têm Jesus no coração responderem de forma positiva, de forma enquadrada dentro daquilo que são os propósitos do coração dele. Então a vontade do Pai, ela é uma vontade dinâmica, nunca é uma vontade estática, né? Ele quer construir sempre. Ele quer, eu falei na escola bíblica, que ele quer evoluir, né? Deus é um Deus que propõe coisas de evolução, de crescimento, de alcance, né? De estatura física, espiritual. Ele quer construir na nossa vida construções sólidas, firmes, né? E muitas vezes nós alcançamos coisas exatamente ao contrário, porque não estamos dentro dessa visão do que seja a vontade, né, soberana de Deus, a vontade, vamos dizer assim, das suas bênçãos para a nossa vida. Então, concluindo,
Nosso compromisso básico, né, deve ser transformar as nossas mentes, transformar as nossas vontades, né, para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar pela renovação da vossa mente, como está lá em Romanos 12. Né? Então, a perfeita vontade de Deus consiste em nós reconhecermos que só devemos fazer aquilo que nos une, aquilo que concorda, aquilo que se ajusta, né, ao poder maior, à dimensão soberana, à dimensão criadora, à dimensão salvadora do nosso Deus. Quando nós temos pessoas aqui a quem amamos, nós queremos que essas pessoas vivam conosco em concordância, em sincronismo, que nós caminhemos juntos. A Bíblia diz: como pode dois que não concordam caminhar juntos, né? Eu preciso concordar com Deus, né? Porque Deus já concordou em ser para nós a nossa rocha, o nosso socorro bem presente, nosso sustento, a nossa provisão, né? A nossa fonte de água que mata a nossa sede, a nossa virtude de cura. Ele já concordou com tudo isso, a nossa salvação principalmente, né? Mas nós precisamos concordar com Ele para podermos caminhar juntos, né? Podermos estar juntos, podemos estar de certa forma, né, dentro dessa dimensão de vontade e de concordância, né? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus, consiste em nós reconhecermos, né, que só devemos fazer realmente aquilo que concorda com a palavra. Paulo, ele ensina que nós devemos nos empenhar. E a primeira coisa que ele mostra é que nós devemos estar separados daquilo que nos impede de estar concordantes com Deus, que é o sistema do mundo, é o sistema peculiar a essa dimensão que está em trevas, né? Nós precisamos nos separar disso e precisamos viver segundo os princípios agora do reino de Deus, da natureza de Deus. Amém? Então, que essa mensagem seja para nós algo que nos eleve, algo que nos lance, né, para uma dimensão maior, para uma dimensão de paz, numa dimensão de conforto, uma dimensão que nos dê, através dessa relação com Deus, né, a segurança que nós estamos precisando. Nós estamos, nesses dias, precisando de um acolhimento, precisamos de um abraço de Deus, precisando confirmar, né, no nosso coração que Deus está presente sempre, que nós estamos naquilo que não importa o que nós estamos vivendo, seja pandemia, seja quarentena, seja sistema sociopolítico, ideologia, não importa. O importante é que nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando isso acontece, né, como diz o Paulo, nós vamos experimentar. Experimentar significa provar, significa ter o privilégio, né, de estar dentro daquilo que nos faz bem. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar por você, depois nós vamos orar com a nossa ministra. Eu quero que você sinta no teu coração esse abraço de Deus, esse desejo do coração de Deus de nos fazer filhos segundo o seu Filho Jesus Cristo e segundo as coisas que Ele de antemão preparou para nós, no sentido de nós louvarmos a Ele, glorificarmos a Ele, vivermos com Ele e desfrutarmos da dimensão do seu amor. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor Deus, nós como seres humanos nos sentimos gratos a Ti, porque sabemos, Deus, que se existimos foi pelo Teu poder criador, pelo Teu bará, Senhor Deus, e o Senhor colocou em nós algo que o Senhor não colocou em nenhum outro ser criado, em nenhuma outra criação. Colocou em nós o Teu Espírito. Senhor Deus, e o propósito do Teu coração é que nós estivéssemos, Senhor Deus, independente de qualquer outra coisa, sempre desfrutando da Tua presença e sempre, Senhor Deus, orientado como filhos, o Pai orientando os filhos, direcionados, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu propósito de nos fazer bem,
Senhor Deus, e nós te somos gratos por isso. Caímos, erramos, pecamos, mas o seu amor, aquilo que eu diria é a tua vontade é que o teu amor esteja sobre todos, que alcance a todos. Por isso é que a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Eu te sou grato, Senhor Deus, assim como eu tenho certeza que o irmão que está comigo nesse momento orando te é grato. Nós queremos sim, nesse momento, Senhor Deus, pedir ao Senhor que nós tenhamos a nossa mente renovada, tenhamos o nosso desejo renovado, transformado, melhor dizendo, para o louvor da tua glória, para, Senhor Deus, estar no centro, Senhor Deus, daquilo que é a tua natureza, daquilo que é a dimensão, Senhor Deus, que o Senhor estabelece, Pai querido, para que nós vivamos. Senhor, queremos ser obedientes, queremos ser, Senhor Deus, santos, queremos ser, Pai querido, verdadeiros, queremos ser, Senhor Deus, Pai querido, totalmente entregues a Ti. E nesse período que estamos vivendo de intensa luta, de intensa batalha, Senhor Deus, em que as informações, em que, Senhor Deus, as mortes, em que, Senhor Deus, a violência, em que tudo aquilo que o mundo está experimentando, Senhor, não nos abale, porque eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor transforme a nossa mente para experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. E a tua vontade é que nós sejamos mais do que vencedores, é que nós sejamos guardados, porque nós vemos em toda a tua palavra que o Senhor diz que acampa os anjos ao redor daqueles que o temem, Senhor Deus, e que ainda que nós andemos nesse vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, está conosco. Jesus, na sua promessa, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, se nós olharmos a tua palavra, vamos ver que o Senhor só tem para nós, Senhor, bênçãos, promessas abençoadoras e conforto e acolhimento. Então, Deus, para isso nós precisamos apenas transformar a nossa mente. Então, transforma-nos, Senhor Deus, orienta-nos, tira, Senhor, o foco secular da nossa vida e coloca o foco espiritual, a dimensão sobrenatural, e que nós possamos viver assim para o louvor da tua glória. Fica conosco, caminha conosco, Senhor Deus, seja sobre as nossas vidas, Senhor, aquela fumaça de glória, como foi sobre o tabernáculo lá no Antigo Testamento. Senhor, que nós sintamos essa tua presença, e Deus, que nós cada vez mais nos envolvamos como cooperadores diretos com o teu amor, com a tua graça, porque sabemos que ela retorna para a gente, Senhor, retorna para cada um de nós com uma dimensão superior a tudo isso que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra. Abençoa-nos, Deus, e eu oro agora abençoando os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, assim eu te abençoo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe.